Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula. E aqui a gente vai abordar o tema mínimos quadrados, quer dizer, a gente vai abordar o ajuste linear de um conjunto de pontos. Em aulas futuras a gente vai estar tentando abordar outros ajustes, tá certo? Como ajuste quadrático, ajuste polinomial qualquer e ajuste exponencial. Para começar, vamos pensar num exemplo para entender, motivar o estudo, tá certo? A gente vai definir adequadamente os quadrados, vai demonstrar a fórmula. Imagine que eu tenho o seguinte, uma medição de um certo fenômeno natural, dada por esses 5 pontos aqui, ou seja, eu medi, digamos, ao longo do tempo, dado, sei lá, em minutos, né, 0, 2, 4, 6, 8, a temperatura de um objeto, de um fenômeno, seja ele num laboratório, no mundo real, eu fiz essa medida, certo? Então, num instante 0, a temperatura do objeto era 0,8 graus Celsius, no instante 2 minutos era 1,75, no instante 4, 2,7, e assim como está aqui na tabela. Ao dispor esses dados no gráfico, digamos que eu peguei lá uma folha de papel milimetrado, eu percebi que eles parecem se comportar de uma maneira linear. Porém, quando eu fui verificar, eu vi que não estava bem alinhado, mas estavam muito próximos de serem alinhados. Isso pode ter se dado pelo fato do fenômeno não ser linear, mas nesse intervalo ser aproximadamente linear, ou simplesmente alguns errinhos nas medições, provocados pelo que? Talvez um instrumento de medição um pouco descalibrado, que é uma coisa perfeitamente possível. Talvez a experiência foi realizada em ambiente aberto, onde outras variáveis podiam interferir a temperatura, sei lá. Suponha que nesse instante aqui, 8 minutos, a temperatura tinha que ser 5 graus Celsius, mas está marcando aqui 4,8. Então, por algum problema, não foi marcado 5. Mas, assim, suponha também que esse erro não seja muito grande. Se for muito grande, os dados realmente têm que ser medidos de uma outra forma, né? Ou medidos novamente. Então, se eu observar bem, o fenômeno parece linear. Então, qual é o nosso objetivo? É obter uma reta que ajuste esses pontos. No caso, nós estamos desconfiando que o fenômeno aparentemente parece ser linear. Então, por exemplo, sei lá, seria uma reta mais ou menos assim, onde ela ficaria relativamente próxima. A minha passou meio acima dos pontos, né? Na verdade, alguns ficam acima, alguns abaixo, mas tudo bem. A ideia é que seja uma reta de modo que, se eu pegar quer dizer, essa reta, vamos pensar essa reta assim, ó, uma P de x, né? Onde essa P de x é da forma A1x mais A0. Onde? Óbvio, tem aqui a f de 4, né? A f de 4 é o que o fenômeno me dá. É esse ponto aqui. Certo? Vamos chamar esse ponto aqui pertencente à função. Certo? E aqui, digamos, é o valor do polinômio aqui em cima. Então, essa distância aqui eu poderia chamar delta y associado ao 4. Claro que eu também vou ter um delta y associado ao 2, um delta y associado ao 0, um delta y associado ao 6, um delta y associado ao 8 e assim sucessivamente. Qual é o meu objetivo aqui? É obter o A1 e o A0 de modo que a soma de todos esses erros aqui seja a menor possível. Por exemplo, eu vou ter aqui um problema, no final a gente vai tentar resolver, que é o quê? Suponha que eu queira saber a temperatura em 3,4 minutos, ou seja, mais ou menos aqui, entre 2 e 4, né? Eu quero saber a temperatura em 3,4 minutos. Pô, pelo gráfico eu acho que ela vai ser ali, talvez, sei lá, perto de uns 2,5, 2,3, não sei ainda. Talvez minha reta, essa aqui também não é minha reta de ajuste, né, que eu vou achar. Mas quando eu achar essa reta, eu vou substituir no polinômio de H1, na reta, para tentar estimar. Ou seja, no intervalo 0,8, f de x, que é a função que eu estou querendo estimar, ela vai ser aproximadamente p de x. X pertencente a 0,8. Tá certo?
Então é isso, eu vou querer estimar um polinômio que vai, de certa forma, me fornecer valores próximos ao que seria de fato. Certo? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos analisar esse erro aqui. Ó. Vou definir aqui o que eu vou chamar de erro 1, dependente dos coeficientes A0 e A1. Porque assim, se eu for dando arbitrariamente coeficientes e lançando esses pontos 0, 2, 4, 6, 8, eu vou obtendo valores e aí eu vou tomando essas diferenças. Óbvio, aí eu somo todas elas, eu vou chamar isso desse erro. Então, vamos chamar um erro 1 assim, ó. Ele vai ser o somatório de igual a 1 até m, onde m é a quantidade de pontos, de yi, que são as imagens aqui do fenômeno, os valores medidos, menos o que a reta que eu vou achar me diz que é. Vou botar aqui em módulo, né? O jeito mais natural da gente pensar em calcular um erro é tomar essa diferença em módulo. Então, aqui eu vou obter, por exemplo, 0,8. Sei lá, no meu fenômeno obteve aqui 0,82. Então, meu erro vai ser, quando eu substituir o ponto 0 aqui e tal, calcular, vai ser de 0,02. Só que eu vou somar todos os erros. Então, meu objetivo seria minimizar esse erro. Só que é um problema. Quem estudou um pouquinho de cálculo, vai se lembrar que lá minimizar a função módulo era muito complicado. Porque assim, o processo de minimizar ou maximizar, quer dizer, procurar valores extremos, ele envolve derivada. Então, a minimização ou maximização, no nosso caso a gente está minimizando, ela requer o conceito de derivação. Contudo, quer dizer, nesse caso aqui vai ser derivada parcial, né? Mas segue um raciocínio semelhante, certo? Vai ser em duas variáveis e tal. E aí eu tenho módulo. Só que esse caminho ele acaba aqui. Não há muita segurança em estar se derivando a função modular. Por quê? A gente, se lembrar lá no cálculo 1, se eu pegar a função f de x igual a módulo de x, eu vou me lembrar que ela não é diferenciável o quê? Na origem, em x igual a 0. Então, por isso, a gente fica com o pé atrás e ficar diferenciando ela. Uma alternativa seria analisar um erro que está associado a esse aqui, que é o chamado erro quadrático, que é o seguinte: ao invés de eu considerar em módulo, eu vou considerar isso aqui ao quadrado. Por quê? A função f de x, por exemplo, a x ao quadrado, lá em uma variável, ela é facilmente diferenciável. Em várias variáveis também. Certo? Polinômios, eles são de grau 2, eles são facilmente diferenciáveis. Então, eu vou analisar esse erro aqui. Ó. E2, em função de A1 e A0, vai ser o somatório de igual a 1 até m, de, que já é um parêntese agora, né? Y menos A1 xi mais A0 ao quadrado. Agora eu posso minimizar isso aqui. Então, meu objetivo agora é minimizar esse erro. O que a gente faz para minimizar uma coisa dessa? A gente pode recorrer à ideia o seguinte: se eu derivar isso aqui, que você vai perceber que essa derivada aqui, parcialmente em relação a 1 e a 0, vai dar um sistema linear. Vou mostrar isso aqui. Então, se eu derivar isso e igualar a 0, as soluções desse sistema vão ser os valores mínimos de A1, ou os valores de A1 e A0 que minimizam essa diferença. Certo? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Ó. Então eu vou querer isso aqui, derivada parcial de E2 em relação a A0, igual a 0. Isso vai me render o quê? Derivando isso aqui em relação a 0, o que eu vou ter? Esse 2 vai descer, tá aqui um pouquinho maior. Ele vai descer para todos os tempos, porque esse aqui eu tenho um somatório. Eu vou derivar basicamente esse, então ele vai descer um 2 para o y1 e o x1, depois um 2 para o y2 e o x2, então vai ficar um 2 na frente de todo mundo. Como esse 2 está na frente de todo mundo, eu posso puxar para fora do somatório. Se tiver dúvida, abre o somatório aqui, escreve uma quantidade y1, y2, pula lá para ym e deriva direitinho, que você vai ver que dá exatamente isso.
Não, 2 só que tem a derivada da interna. Isso aqui é uma função composta. Dentro do quadrado não tem uma coisa só, uma letra só. Tem mais de 1. Então a derivada aqui em relação a zero é quem? 1. Só que tem esse menos aqui. Menos 1. Isso aqui está igual a zero. Aí agora eu vou derivar parcialmente o E2 em relação a 1. Também igualando a zero. Então, eu vou ter aqui 2, somatório de igual a 1 até m de y. Do mesmo jeito, né? Porque quando eu for derivar aqui, mesmo já fiz um pouco rápido aqui, esse 2 de novo vai descer para frente de todo mundo, só que como ele é constante, ele desce, ele sai para fora do somatório. E aí depois eu derivo internamente. Então, y menos a1xi mais a0 vezes. Agora, quem é derivado em relação a 1? Vai ser só xi. É como se xi fosse constante, porque esse cara zerou, esse cara aqui, esse termo zerou, que eu estava derivando, né, na anterior em relação a zero, então zero isso aqui tudo, eles são tratados como constantes, quando se deriva em relação a outra variável. Aqui eu estou derivando em relação a 1, a derivada dele é 1, só com esse menos, fica menos 1, então fica menos xi igual a zero. Tá certo? Então aqui eu posso já dar uma organizada no sistema, que a gente vai resolver daqui a pouco, da seguinte maneira. Observe que esse 2 aqui, ele está em todo mundo, esse menos 1 também. Ele vai poder pular para cá para fora. Então, teoricamente, eu podia dividir os dois lados desse sistema aqui por menos 2. Tirando quem da jogada? Esse menos 1 e esse 2. Então, aí ficaria uma coisa assim. Somatório de igual a 1 até m de yi menos a1x. Vou fazer logo de outro sinal, né? Tirar logo esse parênteses, menos a0 igual a 0. E aqui embaixo, esse 2 e esse menos também sai. Não o xi, porque o xi depende do índice i. Então ele não pode sair. Mas ele pode entrar aqui, pode vir para cá e para cá. Ficando assim, ó. yi, quer dizer, xi, yi, que é multiplicando esse por esse. Aqui vai ficar o quê? Lembre-se, esse menos ele saiu, viu? Eu já dividi tudo por menos 2. Então, quando eu multiplicar aqui vai ficar menos a1 xi ao quadrado. Quando eu multiplicar aqui por a0 vai ficar a0 xi igual a 0. Certo? Então, vamos só dar mais uma organizadinha nesse sistema aqui. Eu vou apagar esses dados, depois eu coloco eles de novo, eu tenho eles anotados ali. Aí a gente vai... Vamos, no caso aqui, determinar o A1 e o A0 daqui a pouco. Vamos só deduzir a fórmula no caso geral. Quer dizer, pelo menos no caso linear, né? No caso geral, na próxima videoaula a gente deve estar fazendo. Então, continuando aqui, o somatório, ele tem a propriedade distributiva. Então eu posso ter um somatório aqui, um somatório aqui, um somatório aqui. Aqui tudo bem, vai ser o somatório de y e i, só que quando eu chegar aqui, eu vou ter uma constante A1 que não varia com i, que ela pode vir para fora do somatório. Então meu somatório vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Ou seja, o que não depende de i, pode vir para fora do somatório. Esse caso aqui, essa parte aqui do A0 talvez seja um pouco mais complicado. Porque como não tem nada, vai ser um somatório de uns. Porque vai ficar somatório de A0 m vezes. Então vai ser m vezes A0, que é exatamente o que vai sair desse somatório aqui. O de baixo, do mesmo jeito. xi, yi menos A1, somatório de igual a 1 até m de quem? xi ao quadrado, menos A0, somatório de igual a 1 até m de xi igual a 0. Se A0 sai para fora do somatório, fica o somatório sai em xi. Dando uma organizada aqui, quer dizer, passando, por exemplo, esses indivíduos negativos para um membro da equação e esses aqui para outro, os que dependem de y, e a gente tem o seguinte sistema. Esses caras vão ficar positivos, então vai ser assim. A0 vezes m, que é isso, positivo, do lado de lá, digamos, mais A1, somatório de igual a 1 até m de xi, igual ao somatório de
YI. Note que todos eles ficam positivos, por quê? Porque esse bloco é negativo, se ele ficar de um lado da equação e esse do outro, eles têm o mesmo sinal. No caso, a gente escolhe ser o sinal de mais. Da mesma forma aqui, ó. Aqui eu vou ter um A0 vezes este somatório aqui, igual a 1 até M, de xi, mais 1 a 1, somatório de 1 até M de xi ao quadrado, igual somatório de I igual a 1 até M, xi, yi. Então esse é o sistema que a gente tem que resolver para achar os valores de A0 e A1 que minimizam este erro. Tá certo? Então, vamos aqui voltar aos dados, vamos aplicar as ideias, vamos observar o que acontece. Tá certo? Vamos aqui entender. Então eu vou botar aqui uma tabela, eu já vou fazer ela completa já. Nosso objetivo vai ser preenchê-la. Algumas partes, né? Então foram 5 medições. Essas 3 primeiras colunas aqui, elas já foram dadas, viu? Aqui é 1,75, né? Vamos só copiar de volta. Aqui, essa tabela ela estava o quê? Em linha, né? Agora eu estou colocando ela em coluna. Pronto. Aí, o que é a tabela que eu vou precisar agora? É uma tabela auxiliar onde vai constar. Quer dizer, aqui eu vou ter que ter esse somatório, porque eu preciso dele. Vou ter que ter este somatório, ou seja, não tem xi ao quadrado. Então, eu crio uma nova coluna com o xi ao quadrado. Tem o yi, beleza, já está aqui, basta só somar. Mas não tem o xi, yi. Então eu crio uma nova coluna para xi, yi, que é o produto desse cara por esse. E aqui vai aparecer o quadrado desse aqui. Aí eu vou colocar logo aqui o p de xi, que é o seguinte, o polinômio avaliado em todos os pontos. Porque esse valor aqui, que vai ser avaliado nesse ponto, vai ser comparado com esse, que é o que de fato seria esperado que ocorresse. E aí no final vai avaliar o erro quadrático, que é o yi menos o A1 xi mais A0 ao quadrado. Então o que eu vou ter aqui? Quando eu levar o xi ao quadrado, vai ser o quê? 0 ao quadrado. 0, 2 ao quadrado, 4, 4 ao quadrado, 16, 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64. Xi vezes yi, 0 vezes 0,8, 0,8, 2,1,75, 3,5. Aí aqui a conta ficou um pouco difícil, eu já vou dar logo uma coladinha aqui. 10,8, né? 4 vezes 2,7, 10,8. O próximo fica 23,4, que é esse vezes esse. E esse vezes esse, né, que é o 8 vezes 4,8, fica 38,4. E vocês confiram direitinho. Aí eu preciso desses somatórios aqui. O somatório do xi vai dar 20. 2 mais 4, 6 mais 6, 12 mais 8, 20. Desse aqui vai dar 13,95. Né, somando esses números. Somando o xi ao quadrado, que eu vou precisar deles para o sistema, vai dar 120. Somando o xi vezes yi vai dar 76,1. Daqui a pouco a gente vai completar essa parte, porque a gente ainda não tem o polinômio, tá certo? Então, o sistema que a gente tem que resolver é esse aqui, ó. A0 vezes M. M é quem? M é 5. Então eu vou ter 5A0 mais A1 vezes o somatório xi. Quem é o somatório xi? 20. 20 vezes A1 igual somatório de yi. Somatório de yi o quê? 13,95. Aqui eu vou ter A0 vezes somatório xi, que a gente já usou aqui, que é o 20, né? Então eu vou ter aqui 20 A0 mais o somatório de xi, ou de xi ao quadrado, que é 120. A1 igual ao somatório de xi vezes yi, que é 76,1. Para eu resolver esse sistema aqui, eu posso resolver ele facilmente fazendo o quê? Escalonando ele
Considerando que a linha 2, a nova linha 2, para eliminar esse cara aqui, vai ser o quê? A linha 2 menos 4L1. Então, L2, né, ela vai ser repassada a L2 menos 4L1. Porque quando eu multiplicar o 5 por menos 4, vai anular. Então, eu vou ter esse novo sisteminha aqui, ó. Quer dizer, repete a primeira linha. Aí eu multiplicando aqui por menos 4 e somando com essa vai anular o primeiro, não precisa fazer a conta. Por menos 4 vai dar 80 negativo, com 120 vai dar 40. A1, tá certo? Igual a. Multiplicando esse por 4 somando com esse, eu fiz aqui a conta para não perder muito tempo, vai dar 20,3. Daqui eu tiro que o A1 é quem? 20,3 sobre 40, que vai dar 0,5075. E eu substituo em qualquer das linhas aqui do sistema anteriores e obtenho o valor de A0 igual a quanto? 0,76. Então, meu polinômio P de x, ele vai ser quem? Certo? Falta um pouquinho de espaço aqui, vamos vir para cá. Então eu obtive o seguinte polinômio. Quer dizer, a seguinte reta, né, equação da reta. P de x igual a 0,5075x mais 0,76. O que eu vou fazer agora com esse polinômio? Eu vou substituir todos esses valores nessa reta. Né? Então eu vou jogar o zero, né? Vai dar 0,76, óbvio, né? Vai ser 0,5075 vezes 0 mais 776 dá 0,76. Vou jogar o 2, vou jogar o 4, e aí eu vou obter esses valores aqui, ó. Eu não preciso desse somatório, mas observe que os valores eram relativamente próximos. Olha, esse aqui errou por 4, né, décimos. Esse aqui errou por... aqui foi 1,75, aqui 775. Aqui 2,7, 2,79. 3,9, 3,805. 4,8. Peraí, o último aqui não foi isso não. É 4,82 aqui, desculpe. Pronto. Então você vê que eles deram valores relativamente próximos. O erro agora vai ser calculado como? O que eu esperava que fosse a medida, que era isso, sei lá. Suponha que a reta passasse em cima desse valor, ela passou um pouquinho distante. Essa diferença aqui ao quadrado, que vai ser 0,04 ao quadrado. Então isso aqui vai dar 0,016. O outro, essa diferença menos essa ao quadrado vai dar 0,00. Aqui tem mais um zero, né? 0,625. O outro vai dar 0,0081, de fato, ó. Esse menos esse dá 0,09, quando você eleva ao quadrado, 0,0081. 0,00925 e esse último 0,0004. Somando todos esses erros, que o objetivo nosso é produzir, de modo que esse erro aqui seja mínimo, né, a reta de modo que esse erro seja mínimo, eu vou obter isso aqui, 0,01995. Então, meu erro, quer dizer, a soma de todos os erros quadráticos deu isso aqui. O que significa isso? Quanto menor esse erro, melhor a minha aproximação. Isso aqui é nos casos que a gente vai precisar comparar. Porque às vezes eu vejo um conjunto de pontos, eu posso, por exemplo, imagine que eu tenho esse conjunto de pontos aqui. Eles até que parecem estar alinhados, mas sei lá, tem uma reta que passa perto deles, mas pode ter uma parábola que passe um pouco mais próximo de todos eles, minimizando esse erro. Então eu vou olhar para a reta, vou olhar para a parábola e olhar exatamente, a gente vai aprender nas próximas aulas como fazer isso para outros tipos de ajustes, né? No caso que não seja pela reta, e aí eu vou comparar os dois erros. Aquele que dá menor é o melhor ajuste naquele intervalo. Tá certo? Então, voltando ao nosso problema inicial, uma aproximação para f de 3,4, quer dizer, a temperatura no instante 3,4 minutos, é exatamente, ou aproximadamente, a nossa reta em 3,4, ou seja, 0,50
0,75 mais 0,76 vezes 3,4, né? Mais 0,76, você só substituir, né? Que vai dar exatamente esse valor aqui, ó, 2,4855. Ou seja, é esperado algo em torno de 2,4855 graus. 2,49, né, se fosse pensar assim. Ou seja, aproximadamente 2,49 graus quando eu estiver no instante 3,4 minutos. Isso é só estimativa. Mas ela está relativamente bem segura porque a gente vai perceber, pô, esse erro aqui, ele não parece tão grande assim. Claro que esse erro ele sempre é comparativo com outras interpolações, que é o que a gente vai ver nas próximas videoaulas, né? Espero que tenham gostado, né? E muito obrigado.